Vamos nós louvar a Deus e contar mais uma obra, a qual, certa vez, eu tive uma visão muito gloriosa, a qual quero relatar nesse glorioso testemunho, a qual foi assim. Minha mãe, desde nós pequenininho, ela era crente de uma determinada denominação evangélica, só vivia cantando um hino o dia todo e sempre ensinava-me a ler a Bíblia, orar o Pai Nosso e os outros meus irmãos e irmãs também. Mas o que eu quero relatar é que depois chegou um certo tempo, quando nós já estava tudo grande, casado, Deus fez a obra na vida da minha mãe, chamando na graça gloriosa, fui batizada de acordo com a sua gloriosa palavra. E depois, por misericórdia, Deus foi fazendo a obra na vida de cada filho e filha. E também coube a mim essa grande sorte de receber essa sorte de ser chamado na graça gloriosa por grande piedade e misericórdia de Deus. Mas certa vez eu tive um sonho, uma visão comigo e com a minha mãe, a qual foi assim. Naquela visão mostrava que nós caminhávamos num caminho muito bonito, era um caminho sem fim. Ela caminhando junto comigo, era um caminho muito bonito, só que um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho difícil, mas era um caminho sem fim muito bonito, que era o caminho que nos dizia assim, que ia nos levar para o céu. Chegou um certo ponto, queridos e amados, que quando nós caminhando muito tempo naquele caminho, chegou certo ponto que chegamos diante de um grande abismo, a qual era uma ponte para passar muito estreita, e aquela ponte não era tão estreita, aquele pedaço para passar, que eu falei, mamãe, nós não conseguimos passar por aqui. Aqui é um caminho muito estreito e nós não conseguimos passar, porque é muito perigoso e tinha que atravessar aquela ponte que eu via na visão, que era um abismo do lado e do outro, e tinha uma ponte para nós passar, uma ponte tão estreitinha que não dava mais do que um palmo assim de espessura, nós tínhamos que pisar um pé na frente, outro atrás, com todo cuidado, para passar para o outro lado da vida. Mas quando eu falei para minha mãe que nós não conseguia passar, naquele momento eu comecei a clamar a misericórdia de Deus, comecei a clamar o nosso Deus do céu, e de repente naquela visão apareceu um anjo para mim e para minha mãe. O anjo pegou na mão da minha mão direita e começou a passar a minha mãe. Passou ela e eu atrás também. Chegou outro anjo, pegou na minha mão. E eu lembro claramente que o anjo não andava, o anjo flutuava do meu lado e do lado da minha mãe, pegado nas nossas mãos. E dou graças a Deus que nós foi passando, passando. De repente, quando eu estava no meio daquela ponte, eu olhava para baixo, vi um grande abismo e vi o adversário das nossas almas lá embaixo, naquele profundo abismo, naquela escuridão, torcendo para que nós caíssemos lá para ficar junto com ele. E chegou uma hora que eu balanceei para lá e para cá, mas o anjo estava firme segurado na minha mão e não deixou cair. Dou graças a Deus que naquela visão mostrou claramente que nós passamos para o outro lado da vida. E quando nós chegamos do outro lado da vida, ganhamos a vida eterna que dura para toda a eternidade. Foi um sonho, foi uma visão muito gloriosa que eu nunca me esquecerei, está guardado na minha mente e coração para relatar, tudo para a honra, louvor e glória do santo nome do Senhor e Deus seja louvado. Amém.